Queridos irmãos e irmãs, este exemplo, parecido com o que esses dias já apareceu, os fariseus não queriam que Jesus realizasse curas em dia de sábado, porque o dia de sábado é um dia de descanso e que por isso não se podia trabalhar. Mas vejam o exemplo que Jesus usa. Se um animal ou se um filho de vocês cai num poço, cai no buraco, vocês não vão tirar mesmo que seja o dia de sábado. E é interessante perceber que Jesus está falando isso para os fariseus, a quem precisa muita correção, muito discernimento, porque eles se julgam corretos, se julgam os certos, mas todos nós sabemos, pelas várias vezes que Jesus chama a atenção deles, o quanto eles estão longe de um caminho de santidade e de salvação. Ou seja, se eles que estão longe de um caminho de santidade e de salvação, são capazes de perceber que na verdade a vida do filho, ou até mesmo a vida de um animal, é mais importante para eles do que aquilo que está estabelecido, quanto mais para Deus a vida dos seus filhos é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso, as normas, as leis existem, sim, para serem cumpridas. Mas acima da lei está a caridade, está o amor. São Paulo vai dizer às tantas que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Eu lembro, e vou encerrar nossa reflexão contando um testemunho. Quando eu era seminarista, lá por 2006, 2007, eu comecei a fazer um trabalho junto com um grupo, alguns outros seminaristas e mais alguns leigos, um trabalho voluntário na Casa Marta e Maria em Porto Alegre, que era uma casa que acolhia meninas dependentes químicas. Era uma instituição da Congregação da Copiosa Redenção. Junto com as irmãs, a gente fazia várias atividades com as meninas, acompanhava. Inicialmente nós rezávamos o terço, depois começamos a dar catequese, daqui a pouco a gente já estava ajudando nos trabalhos. A gente foi se envolvendo, foi se tornando de casa. E isso nós fazíamos na quarta-feira, que era o dia livre para o seminarista. Que ele não tinha, nós não tínhamos atividade no seminário. Se alguém que morasse perto quisesse visitar um familiar, podia ir. Se alguém quisesse ir no cinema ou quisesse ficar em casa, né, era livre. Não tinha nenhuma programação estabelecida e era o dia que se podia sair também do seminário para fazer qualquer um outro lazer, visto que nos finais de semana a gente estava nas paróquias fazendo pastoral. Então nesse dia eu ia para a Casa Marta e Maria, lá fazia os trabalhos. Mas existia normas no seminário. Nós devíamos estar de volta até às 11 horas da noite, né? Era a norma para que depois, né, assim como os nossos pais estabelecem um horário para a gente voltar para casa quando a gente é jovem, é adolescente, para que eles possam dormir, para que o formador possa ficar tranquilo, né? Então todos deveriam estar de volta até às 11. E claro, a Casa Marta e Maria também tinha suas regras, como por exemplo, elas só lidam com pessoas que estão internas na casa e não com pessoas que estão na rua. Muitas vezes aconteceu de eu sair depois das 11 lá da Casa Marta e Maria em Porto Alegre, ter que ir ainda até Viamão. Mas a gente conversava com o formador e dizia. Mas certa vez, ainda no meu último ano no seminário, aconteceu que nós estávamos para sair e alguém batia na porta da Casa Marta e Maria e era uma ex-interna que tinha saído da casa, tinha recaído e estava na rua. Já tinha sido vista pelas irmãs na rua, mas ela estava muito mal. Ela tinha sofrido violência, tinha sido abusada, um monte de coisa. E aí, nós nos olhamos, eu e as irmãs,
Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Pegamos o carro da comunidade, que não era para essa coisa. O carro da comunidade era para os trabalhos internos da comunidade. As irmãs que não podiam fazer algo fora da comunidade fizeram. Isso já era mais de 10:30 da noite, então eu ia chegar mais tarde do horário estabelecido também pela formação. E fomos para um hospital. Naquele hospital nos atenderam, disseram que não era o caso para eles, encaminharam para outro hospital. E eu e mais 2 irmãs fomos levar a tal menina ainda para esse segundo hospital, até que ela foi atendida. Depois as irmãs me levaram até a rodoviária e lá eu peguei o ônibus, o ponto de ônibus, e lá eu peguei o ônibus para Viamão. Enquanto nós estávamos lá no hospital, já passada da meia-noite, eu ainda liguei para o formador e disse: olha, sim, assim, assim, estou com as irmãs, estava na casa da Marta e Maria, contei toda a situação, eu vou chegar tarde, já passou da hora, mas só para tu saberes onde eu estou. No outro dia, o formador perguntou: e aí, conseguiram atender a menina, conseguiram ajudar ela? Sim, mas nós tivemos que quebrar várias regras. Eu tive que chegar depois do horário. As irmãs fizeram um atendimento fora do estabelecimento, que não é permitido. Usamos o carro da comunidade para fazer isto. Quebramos várias regras e várias normas. E sabe qual foi a resposta do formador? Para se fazer a caridade, às vezes se precisa quebrar as regras. Então o amor é mais importante do que a norma. Não significa que os fins justificam os meios. É muito diferente. Mas, às vezes, para se fazer a caridade, é preciso superar aquilo que está estabelecido pela lei, pela regra, pela norma. Então, que isso fique gravado no nosso coração. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ele ama a todos e quer a salvação de todos e conta com a gente para isso. E se for necessário para a salvação de alguém, nós abrirmos mão de alguma coisa que nós sabemos que é correto, que é certo, mas é para fazer o bem maior daquela pessoa, nós devemos fazer com a certeza de que vamos estar cumprindo plenamente a lei quando nós estamos fazendo a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.